Tutorial de um degradê navalhado para iniciantes, muito fácil de fazer. Nesse degradê a gente vai trabalhar com marcações, e para quem está iniciando na profissão é muito bom a gente trabalhar com marcações, porque é mais difícil da gente se perder na hora que estiver fazendo o degradê. Então preste atenção até o final do vídeo para não perder nada. Primeiro a gente vai fazendo a marcação com a máquina de acabamento ao contrário. Nessa marcação eu não desci muito ali depois da orelha, desci um pouco a máquina, mas não muito. E eu fiz essa marcação um pouco mais larga para facilitar depois quando a gente for preparar aquele cabelo ali de baixo para passar a navalha. Agora com o pente 2 baixo, fazendo o movimento reto, a gente vai passando da mesma forma que a gente fez com a máquina de acabamento. Quando passar do final da orelha, a gente desce um pouco a máquina para preservar um pouco mais de cabelo ali na parte da coroa. Eu costumo fazer primeiro um lado do corte para depois fazer o outro lado. Eu acredito que assim seja mais rápido para a gente fazer o degradê. Eu já trabalhei fazendo os dois lados ao mesmo tempo. No momento que eu passava um pente em um lado, eu já ia passando no outro também, mas eu acredito que dessa forma fica mais rápido para fazer o degradê. Depois que a gente passar o pente 2 baixo, a gente vai agora criar uma marcação com a 0 alta, na altura mais ou menos de um dedo de diferença da marcação da máquina de acabamento, até ali mais ou menos na recessão média. E lembrando, pessoal, fazendo o movimento em C, façam a marcação fazendo o movimento em C. Por que fazer com o movimento em C? Porque assim vai ficar mais fácil de remover essa marcação depois. E com todos os pentes, quando a gente passar do final da orelha, a gente desce um pouco a máquina. Depois de criar essa marcação com a 0 alta, a gente vai focar em tirar a marcação que a gente fez com a máquina de acabamento. A gente vai focar em tirar essa marcação. Primeiro a gente vai com a 0 intermediária, subindo ela até bem próximo da marcação da 0 alta. Quando chegar próximo, a gente faz o movimento em C. E eu utilizo somente mais ali a lateral da máquina, os 4 dentes da máquina. Reparem que eu subo até bem próximo, e quando está chegando perto, eu faço o movimento em C. Já dá para a gente perceber, ó, passando a 0 intermediária aqui, a marcação já está dando uma suavizada. A marcação que a gente fez com a 0 alta, a gente não vai focar nessa marcação agora, pessoal. A gente vai focar em tirar a marcação da máquina de acabamento, depois que a gente vai focar em tirar a marcação que a gente fez com a 0 alta. Então depois que a gente passar a 0 intermediária, a gente vai com a 0 baixa, também utilizando mais a lateral da máquina, esticando a pele do cliente para a gente ficar com um pouco mais de espaço para trabalhar. E a gente vai subir a 0 baixa até próximo da 0 intermediária. Reparem que a 0 intermediária eu subi até bem próximo da marcação da 0 alta, e a 0 baixa eu estou subindo até bem próximo de onde eu passei a 0 intermediária. E quando chega próximo eu faço o movimento em C. Se você está iniciando na profissão, eu não indico que você em cada corte fique praticando uma técnica, porque isso pode dificultar para você. Eu indico que você escolha no máximo 2 técnicas, mas que você tenha uma como principal e fique praticando ela, porque é com a prática que você vai se aperfeiçoando. Com a 0 baixa, a marcação da máquina de acabamento não saiu por completo, ó. Dá pra gente ver bem ainda. E por que não saiu por completo? Porque a gente passou ela ao contrário, e ao contrário ela tira um pouco mais. E para remover de vez essa marcação, a gente vai com a própria máquina de acabamento, passando ela normal, somente mais em cima da marcação, usando mais a lateral da máquina também, e fazendo um movimento em C. É sempre bom a gente ficar atento até onde que a gente tem que subir para evitar de criar uma marcação. E quanto mais baixo, mais cuidado a gente tem que ter, porque é mais fácil de criar uma marcação. Já deixa aí nos comentários se você gosta de fazer degradê mais com marcações ou sem marcações. Deixa aí nos comentários. Lembrando que a gente consegue chegar em um bom degradê trabalhando com marcações ou sem marcações, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então escolha uma técnica que você acha melhor para você trabalhar e fique praticando ela, porque é com a prática que você vai se aperfeiçoando. E já deixa aí nos comentários se você tem dificuldade em fazer degradê, qual a dificuldade maior, se é em
tirar a marcação da 0, a marcação da 1. Deixa aí nos comentários também, interage aí também, fala o que você está achando dos conteúdos, que isso vai nos ajudar bastante. Se você é novo por aqui, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal para você. E aproveitando, se você ainda não me acompanha lá no Instagram, tá aparecendo aí abaixo para você, vai lá dar uma conferida, que eu também posto muito conteúdo lá. Depois de remover a marcação da máquina de acabamento, a gente vai passar a máquina de acabamento novamente ao contrário ali, só um pouco, para preparar aquele cabelo ali para a gente passar a navalha. Fazendo dessa forma, quando a gente for passar a navalha, não vai ficar marcações. E lembrando, é claro, que sua máquina de acabamento tem que estar bem regulada, e a sua máquina de corte também. Depois de passar a máquina de acabamento, a gente vai trabalhar com mais uma marcação, dessa vez com o pente 1 baixo, subindo ali na altura mais ou menos de meio dedo de diferença da marcação que a gente tinha feito com a 0 alta, e também fazendo o movimento em C. E como eu já falei, com todos os pentes, quando passar da orelha, a gente desce um pouco a máquina. Já dá pra gente ver ali o degradê ganhando forma, e passando o pente 1 baixo, dá pra gente reparar, ó, a marcação ali que ficou. E para remover essa marcação, a gente vai trabalhar com o pente meio. Depois de passar o pente 1, dá pra gente reparar, ó, a marcação que ficou, e com o pente meio alto e intermediário a gente vai remover essa marcação. Primeiro com o pente meio alto, mas utilizando também ali a lateral da máquina, a quina da máquina, subindo até próximo da marcação que a gente fez com o pente 1 baixo. Quando chegar bem próximo, a gente faz um movimento em C. Reparem que eu subo o pente meio alto até bem próximo da marcação que a gente fez com o pente 1 baixo. Quando chega próximo, eu faço um movimento em C e não fica marcações. Depois que a gente passar o pente meio alto, a gente vai com o pente meio intermediário, fazendo da mesma forma, utilizando mais a lateral da máquina, os 4 dentes da máquina, até próximo do pente meio alto. Quando chegar próximo, a gente faz também o movimento em C. Reparem que não tá ficando marcações, e a marcação que a gente fez do pente 1 baixo já tá assumindo por completo. Se você está gostando desse tutorial, deixa o like aí para nos ajudar. Não esquece também de deixar seu comentário, que isso nos ajuda bastante, e compartilha esse vídeo com os amigos para fazer esse vídeo chegar a mais pessoas. Então dá essa força a gente aí, que todo o conteúdo aqui é feito com muito carinho para você. Depois que a gente passar o pente meio, a gente vai agora focar em tirar a marcação do pente 1 baixo. A gente vai começar com o pente 1 alto, subindo ele bem pouco ali acima dessa marcação. A gente não vai subir muito. Passou da marcação um pouco acima, a gente faz um movimento em C. E aos poucos a marcação do pente 1 baixo já vai dando uma suavizada. Eu peço desculpa aí, pessoal, que às vezes o vídeo fica um pouco mais escuro, como vocês estão vendo, mas isso é por conta da iluminação, e o celular às vezes fica um pouco mais escuro e um pouco mais claro na gravação. Agora a gente vai com o pente 1 intermediário, utilizando mais a lateral da máquina também, subindo até próximo de onde a gente passou o pente 1 alto. Quando chegar próximo, a gente também faz um movimento em C. Reparem que o degradê já está ganhando forma. É muito simples de fazer, pessoal. É só você ir praticando que você vai dominando a técnica. Essa marcação mais acima, pessoal, já não é do pente 1 baixo, é do pente 1 alto que a gente passou para remover a marcação do pente 1 baixo. Agora a gente vai com o pente 1,5 alto, subindo ele até bem próximo do topo, e quando chegar próximo a gente faz um movimento em C. Agora a gente vai finalizar a parte ali de cima, removendo a marcação do pente 1 alto. A gente primeiro com o pente 1,5 alto, subindo ele até próximo do topo. Quando chegar próximo, a gente faz o movimento em C. Reparem que ali na parte de cima já praticamente conectamos o topo com a lateral, porque a gente passou o pente 2 em movimento reto e meio que já criou essa conexão do topo com a lateral. Agora com o pente 1,5 intermediário, a gente vai subir até bem próximo de onde a gente passou o pente 1,5 alto, e quando chegar próximo a gente faz um movimento em C. Para fazer um degradê desse no dia a dia, pessoal, eu levo cerca de 30 a 35 minutos. Para gravação demora um pouco mais, porque tem que estar movimentando a câmera, ver qual o lado melhor para estar filmando, mas no dia a dia é mais ou menos de 30 a 35 minutos. Deixa aí nos comentários também quanto tempo você leva
para fazer um degradê no dia a dia. Depois de passar todos os pentes, eu passei novamente ali o pente meio e a zero, somente para dar uma conferida. Comecei passando o pente meio alto e o intermediário, e depois passei também a zero alta e intermediária. Na parte de baixo ali eu passei o pente meio baixo, somente para tirar um pouco mais daquele cabelo que estava ali, para facilitar para a gente passar a navalha. Depois de passar o pente meio, eu passei um pouco de creme para começar a passar a navalha. E lembrando também, pessoal, sempre passem a navalha bem de leve, não forcem a navalha no cliente, sempre passem ela bem suave. E como eu falei, ó, reparem que eu tô passando a navalha e não tá ficando marcações, porque a gente já passou a máquina de acabamento ali ao contrário, preparando aquele cabelo ali para passar a navalha e não ficar marcações. E como eu falei anteriormente, deixe sempre sua máquina bem regulada, tanto a máquina de corte quanto a máquina de acabamento, porque assim vai facilitar para você conseguir tirar as marcações. E utilizem um auxílio de algum papel toalha ou algum guardanapo para ir tirando o excesso de cabelo que fica na navalha. E reparem, ó, que não está ficando nenhuma marcação quando eu passo a navalha. Para finalizar, fiz o pezinho do cliente e esse é o resultado, pessoal. Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esquece de deixar o like e até a próxima. Valeu!